Olá, no Momento Cultural de hoje vamos falar sobre algo que todo mundo gosta de fazer, comer. Vamos saber curiosidades sobre a gastronomia da capital potiguar. Com ele, que é jornalista, escritor e amante de gastronomia, o Max Fonseca, um gaúcho que já está há muito tempo aqui em Natal, pode-se dizer que é sim, cidadão natalense, e escreveu um livro lançado no final do ano passado chamado Uma História do Comer em Natal. Já falo contigo, Max. Seja bem-vindo. Max, esse livro conta pra gente a história, de onde que partiu a ideia de saber tudo sobre a gastronomia de Natal. Tudo bom? É o seguinte, ó, esse livro é um livro que inicialmente, como toda boa ideia, né, surgiu numa mesa de bar. E aí a ideia inicial era contar a história dos restaurantes, os restaurantes que tem que ao longo da história aqui de Natal. Acabei vendo que seria uma coisa muito restrita, então a ideia virou e eu fui pesquisar como é que se construiu a mesa do natalense. Como é que começou? Por que que hoje a gente come a carne de sol? Por que que se come o prato desse jeito ou daquele jeito? Então fui bem para trás, foi uma longa pesquisa, né? Eu começo em 1634 e venho desenhando a formação da mesa do natalense desse tempo para cá. Na verdade é uma história da nossa cidade, entende? Uma história da capital. Porque na hora que a gente fala da gastronomia, na hora que a gente fala do que as pessoas comem no seu dia a dia, nas casas, né? No café da manhã, no almoço, né? Inclusive mostra aqui muito bem como é que as refeições foram se transformando, né? Que era uma grande refeição de manhã, né? Mais ou menos naquele modelo que a gente vê hoje nos Estados Unidos, né? Que eles têm um grande café da manhã. Aqui, pela origem de tu trabalhar no roçado, no campo, então se comia muito de manhã. E como é que foi evoluindo isso? Então tem um personagem, eu peguei emprestado da Simone de Beauvoir, né, a primeira feminista aí do mundo, a mulher do Sartre, e ela tem um romance que se chama Todos os Homens São Mortais. E o personagem central é um imortal, o Conde Raymond Fosca, do hipotético reino de Carmona, do século XIII, que ele toma uma poção da imortalidade e a partir daí ele não morre mais. Ele é o personagem central desse livro, que é da década de 40 do século passado, da Simone de Beauvoir, e eu peguei ele emprestado, como se ele tivesse chegado a Natal, exatamente aqui, numa nau holandesa, como auxiliar de cozinha, e veio para cá e começou a conhecer a cidade. Então ele conta em primeira pessoa como é o desenvolvimento da nossa cidade através da comida. Posso pegar emprestado aqui o livro, como vocês podem observar, tem a tradicional ginga com tapioca ilustrando a capa da obra do nosso Max. Por que a ginga com tapioca, Max? A ginga com tapioca, primeiro fazer só o registro aqui, essa foto aqui, né, é do Giovanni Sérgio, grande fotógrafo aqui da nossa cidade, um ícone, né, da nossa arte de fotografar. A ginga com tapioca é o único prato típico de Natal, né, como a gente tem o churrasco no Rio Grande do Sul, a feijoada no Rio de Janeiro, entende, o virada paulista, o acarajé na Bahia. Então é o único prato que é genuinamente daqui, é o prato que ele surgiu aqui, é daqui, porque a gente tem muito se fala de cozinha regional, né? A carne de sol, o camarão, tem muitas comidas que são regionais, quer dizer, elas acontecem, ocorrem em vários lugares, várias cidades, vários estados, e tem coisas que são típicas do lugar. Esse aqui é o nosso único prato, por isso ele ilustra, porque é a coisa mais importante que a gente tem, né? Inclusive é aqui na redinha onde a gente está, né, que é o lugar onde o natalense, o turista e quem quiser vem comer a tradicional ginga com tapioca. A ginga com tapioca surgiu aqui na Praia da Redinha ou não? Porque é o local realmente mais popular onde a população chega, turistas também, para desfrutar da ginga com tapioca. Aí entra uma questão bem interessante. No livro, eu além de ter feito a pesquisa, eu lanço algumas teses, né, explicando por que certas coisas acontecem ou não. São teses que talvez tenham razão de ser mesmo, mas foi uma coisa pensada e avaliada e analisada. A gente tinha Natal praticamente com nenhum contato a cidade tinha com o mar, entende? A cidade surgiu a partir da Ribeira, foi subindo, né, para Petrópolis, depois se estendeu para o Tirol e foi indo até Ponta Negra, o que a gente conhece hoje. Inclusive, no livro a gente vai vendo esse movimento da cidade. Por isso que eu digo, é, na verdade, uma história da cidade, da nossa cidade. Vai mostrando como é que a cidade se desenvolveu. E a ocupação do mar, primeira que aconteceu no lado de lá, do rio,
foi Areia Preta, depois que se chegou para Praia do Meio, Praia dos Artistas e Praia do Forte. Enquanto que aqui na Redinha sempre existiu um polo, um povoamento, entende? Então, basicamente, se pode dizer que todos os pratos, como a ginga com tapioca, que são do mar, né, os peixes e tal, sempre tiveram a sua origem aqui na Redinha. Aqui na Redinha é que era a parte de Natal que sempre esteve ligada ao mar, diferente do outro lado, que sofreu, a gente, né, pesquisando, vê, porque é que no dia a dia, hoje, das pessoas em Natal, se come pouco camarão, se come pouca lula, se come pouco polvo, se come pouco peixe mesmo. E a nossa cozinha é mais baseada na carne de sol, na paçoca, na galinha torrada, na cabidela, porque foi a influência do seridó. A gente sabe, né, isso desde que o mundo é mundo, onde tem o dinheiro é onde há o poder, né, onde manda. E Natal, basicamente, quando começou a consolidar o seu desenvolvimento, foi ocupada pelas pessoas que vieram do seridó. Então, trouxeram essa característica da nossa gastronomia não ser focada no mar e sim ser focada na terra, né? Na carne e na galinha. O seridó, no bode, no carneiro. O seridó, né, Max, você que está em casa, que até hoje é muito conhecido pelo queijo de coalho, pelo doce de leite, pelo doce de um modo geral e várias outras delícias, guloseimas ali que vêm, né, do seridó. Agora, falando dos povos originários aqui do nosso Rio Grande do Norte, de Natal, a gente não pode esquecer dos indígenas. É a primeira influência que tem. A gente vê quando começa o livro, né, principalmente porque ele era um estrangeiro, né, descobrindo a cidade, ele se encanta inicialmente com as frutas. Então vai descobrir aqueles sabores das frutas típicas aqui do Nordeste, né? As frutas bem distintas das frutas europeias que ele estava acostumado, normalmente as frutas mais cítricas, né? Então ele vai descobrindo, como o caju, né, que é a nossa cara. Hoje o caju é a cara de Natal, a cara do Rio Grande do Norte. Inclusive temos o maior cajueiro cajueiro do mundo, pois é. E a partir daí, depois, ele começa a ter contato com as comidas exatamente dos povos originários. Entende? Que aí vem a influência muito forte que a gente sente aqui, especialmente da macaxeira e do milho. Entende? Aí todas as suas variações, né? O cuscuz, os bolos, os doces, entende? Toda essa gama de... E a cozinha do indígena, né, que mostra o início de como é que era aqui, associa a macaxeira e o milho com o peixe, entende? Os pescados, os peixes assados, os peixes cozidos, né? E também a caça, os pequenos animais, né? Isso aí foi assim, a base da primeira forma gastronômica que se tinha na cidade. As pequenas caças, o fruto do mar, a macaxeira e o milho. Falando dos povos originários, Max, a gente tem que falar, claro, também dos portugueses que colonizaram o nosso país. Aconteceram as capitanias hereditárias, invasões que ocorreram também, invasão holandesa, chegada dos norte-americanos no período aí da guerra. Essa chegada desses povos de outros países também determinou uma certa influência na nossa culinária? Sim, claro. Especialmente o português. Por exemplo, na hora que a gente vai avaliar os doces que vieram do seridó, né? O alfinim, as compotas, todos esses têm origem portuguesa. Então chegaram a Natal via seridó, né? Foram os povos que entraram a partir da capitania de Pernambuco, né, buscando pastagens para o gado, se estabeleceram no seridó, e eles que desceram é que trouxeram toda essa parte dos doces, né, para Natal. Então aí se vê fortemente a influência portuguesa. E tem outras, né? Por exemplo, tu falou aqui, os Estados Unidos, né, a cultura americana. Nós tínhamos há pouco, isso é um dado, por isso que eu digo, entender Natal, é conhecer a nossa cidade, a leitura do livro. Há pouco mais de 80 anos, quando houve, né, a chegada dos americanos aqui na Segunda Guerra Mundial, Natal era uma vilazinha pequena, tinha 45 mil habitantes, entende? Aí chegou 10 mil soldados. Quer dizer, nós tivemos um impacto dentro da cidade de 25%, um acréscimo imediato de 25% na população. Aí tem coisas engraçadas, por exemplo, a Cidade da Criança, hoje que a gente conhece aquele parque para levar os meninos para brincar, a Cidade da Criança, durante esse período dos americanos aqui, ela foi transformada num grande aviário para produzir frango para alimentar os americanos. Entende? Eles recebiam
muitas comidas, né, que eles traziam, por exemplo, basicamente os enlatados. Então, por exemplo, aí o surgimento do hot dog aqui, né, que era o cachorro-quente com a salsicha em lata. Quando eles saíram, aí se criou aqui o cachorro-quente, né? Tanto que é um dos poucos lugares do Brasil, tu tem o hot dog é com salsicha e o cachorro-quente é com carne moída. Foi uma alternativa que as pessoas descobriram para continuar comendo aquilo ali quando já não havia mais salsicha. Outra curiosidade bem interessante, se hoje a gente entrar no site da Coca-Cola, eles vão dizer que a primeira fábrica da Coca-Cola no Brasil foi no Rio de Janeiro. E isso não é verdade. A primeira fábrica de Coca-Cola no Brasil foi em Natal. Na verdade, em Parnamirim. Entende? Mas a gente pode botar para a nossa cidade. Eram fábricas móveis que eles tinham, a Coca-Cola tinha, onde houvesse tropas americanas, eles levavam essa fábrica móvel e produziam Coca-Cola e vendiam a 50 centavos de dólar para os soldados americanos. Então, efetivamente, a primeira fábrica da Coca-Cola no Brasil foi aqui. Falando da fauna e da flora aqui do nosso Rio Grande do Norte, o quanto que ela contribuiu para a formação desse hábito culinário do natalense, do norte rio-grandense, claro, os municípios, os demais municípios do estado que também chegam aqui na capital para influenciar, claro, na nossa culinária, hein, Max? Basicamente dos animais, inclusive eu tenho aqui, ó, por exemplo, a cutia, o jacu, o nambu, o tatu, né, o peba, esses aí... Tem o preá, né? O preá também, exato, ainda fazem parte. Mas era no início, os pequenos animais, as pequenas caças compunham a base da alimentação. Né? Animais depois, que hoje talvez a população nem coma, né? Muita gente nem coma, talvez nem conheça, né? Pegar a meninada aí nem sabe. Isso é uma coisa interessante. A gente ia atrás buscar, porque nada mais importante para a gente ter orgulho, né, de ser natalense, para a gente falar da nossa terra é conhecer. Agora esse registro, Max, você bem disse, né? É uma narrativa que se espelha num romance, onde o personagem é imortal, onde o personagem meio que vaga no tempo, volta lá para os anos de 1600 ainda. Então, assim, eu tenho que tirar o chapéu para o teu trabalho de apuração enquanto jornalista, porque não deve ter sido fácil vasculhar, apurar essas informações ainda de 400 anos, né, antes da nossa época. Foi um grande desafio porque há poucos registros. Tem registros com relação à história, com relação às guerras, com relação à política, até com relação a uma série de coisas, mas o que as pessoas comiam realmente, os registros são mínimos. Então foi bem difícil. Aí fiz muita entrevista, procurei muito livro, fui atrás de tese de mestrado, procurei literatura, inclusive nacional, falando. Cascudo, né? Cascudo é uma base, apesar de ele não ter se restrito, o livro dele, né, que é um dos grandes, talvez o maior livro de história da gastronomia brasileira, né? Mas ele fala do país inteiro. Então foi exatamente qual a minha ideia. Buscar uma coisa nossa, uma coisa que é particular daqui, que é só a gente, que muita gente não conhece, né? A grande maioria das pessoas acaba pelo próprio desconhecimento, a gente estuda, né? Eu sou um grande crítico do nosso modelo educacional, né? A gente estuda as coisas para fazer prova, para fazer um Enem, para fazer antigamente um vestibular, mas não para aprender, não há uma contextualização. E é isso que eu mostro aqui, eu dei inclusive aula de História da Comunicação, né? E na hora que tu vai falar de comunicação, tu está falando da população. Por que que surgiu isso? Porque havia um conjunto de fatos ocorrendo na sociedade naquele momento que levam a isso. E a comida não é diferente, entende? As pessoas têm acesso a isso, têm a presença dos americanos. Uma coisa que é muito interessante e que é surpreendente é que a gente teve, né, vamos supor assim, a escola doméstica, né? Inclusive, há anos atrás, quando vinham grandes personalidades para Natal, eram recebidos na escola doméstica ou não sendo na escola doméstica, a escola doméstica é que preparava a comida, não existiam os buffets que a gente tem hoje nos restaurantes. E avaliando assim, praticamente a nata da sociedade natalense, as mulheres estudaram na escola doméstica. E ela tinha uma formação, além da formação educacional, né? Inclusive é uma coisa que eu tento desmistificar, que a escola doméstica era exclusivamente para formar a dona de casa. Não, Henrique Castriciano era um visionário, um cara que tinha uma visão e ele via que aqui só podiam homens estudar, né, no Ateneu. E ele criou uma escola, botou essa face aí, voltada para a formação da dona de casa, mas na verdade o intuito dele é que a mulher tivesse acesso a estudar, se formasse e passasse a influir mais na sociedade. Então a escola doméstica, apesar de ter
às vezes, né, algumas críticas, ela tem um papel fundamental. Aí o que me estranha é o seguinte, como é que a galera que tinha muita grana, que estudou lá, e lá a base era suíça, francesa, né, da gastronomia, inclusive aqui tem uma série de receitas, eu publiquei aqui no livro, são algumas receitas manuscritas da década de 40, de 1941, por aí. Como é que eram as receitas? Eram até escritas em francês. Agora não estou encontrando, mas a influência foi grande, né? Então, da culinária francesa. Exato, mas por que isso não chegou nas casas, não chegou nas pessoas? Não se tem hoje, por exemplo, tu chegar numa casa, numa segunda, numa terça-feira e comer algum prato de origem suíça ou de origem francesa, né? Por quê? E aí eu conto, inclusive, uma história muito engraçada aqui, que era de uma aluna, que ela disse que ela morava no interior, e aí aprendia coisas bacanas aqui, chegava no seu interior lá, e pedia para a mãe dela, ei, deixa eu fazer uma comida. E ela ia para a cozinha, e a cozinha dela, da casa da mãe dela, né, era uma casa grande, muita gente, e tinha a chefe da cozinha e tinha mais outras pessoas. E a chefe da cozinha se chamava Capitão. Apesar de ser mulher, o nome dela é Capitão. Aí ela disse que chegava lá toda animada. Autoritária? Nem um pouquinho. Aí disse que ela chegava lá toda animada para fazer uma comida. Porque eu aprendi essa semana no colégio, fazer isso, fazer... Aí ela pegava 2, 3, que daqui a pouco o Capitão dava um safanão nela. Não, sai para lá para deixar que eu faço. E aí fazia o que queria e não saía nunca comida. Eu imagino que isso e também a questão né, na sociedade brasileira, óbvio, né, a gente não vai negar, ela sempre teve uma característica marcante do patriarcado, né, do poder masculino. Então, essas comidas mais refinadas, mais requintadas, são comida que, vamos dizer assim, não enche bucho. Então, eu acho que os maridos diziam, não, isso aí não, vamos fazer mesmo, é a carne de sol, bota a macaxeira, que dê o picado, e é isso que vai. Porque a gente eu imaginava, né, estudando todo isso aí, como é que seria a influência da gastronomia francesa ou suíça no dia a dia do natalício, a gente não encontra. Como não encontra do mar também, né? Exatamente essa mesma questão, a questão do seridó. A ginga com tapioca foi declarada patrimônio imaterial, né, desde 2019 aqui na nossa localidade, na nossa região, mas não podemos deixar de falar de um prato que o natalense come, não só o natalense, como a população norte rio-grandense, no café, às vezes no almoço e às vezes no jantar também. Eu falo do cuscuz, claro, né? O cuscuz. Então conta pra gente, vem de qual origem o cuscuz e por quê? Esse é dos povos originários, o milho, entende? O milho sempre esteve presente na gastronomia dos povos originários, entende? E desde o milho verde, né, do milho cozido, do milho assado, e aí depois, ralando-se, descobriu 1000 formas de utilizar o milho, né? O cuscuz, o bolo de milho, a pamonha. Então isso aí faz parte, mas é uma coisa, como eu digo, a diferença da ginga com tapioca, né? O cuscuz, ele é regional, né? Ele atinge todos os estados do Nordeste e vai além do Nordeste, né? Tem uma outra curiosidade, já estamos chegando no final de mais um momento cultural, Max, que trata do self-service. O nosso estado, ele tem uma influência muito grande aí com o self-service. Inclusive foi sucesso na Copa do Mundo sediada aqui na nossa capital, Potiguar. Tem alguns momentos e alguns restaurantes icônicos de Natal que eu falo e momentos também que são importantes. Por exemplo, a chegada das pizzas em Natal. Tem uma coisa muito engraçada, quando a primeira pizzaria que abriu aqui em Natal só era frequentada pelos paulistas, cariocas, as pessoas que não eram daqui. O natalense não comia pizza. Aí, por exemplo, o espeto corrido, que a gente chama no sul, que é o rodízio de carne, né? Quando surgiu o primeiro rodízio de carne em Natal, eu fiz a pesquisa e mostra no livro de onde surgiu o rodízio de carne no Brasil. E a comida Aquilo é muito interessante. Quando surgiu aqui o primeiro restaurante de comida Aquilo, eu também pesquisei. E a comida Aquilo é genuinamente brasileira. Ela surgiu em Minas Gerais, num restaurante que se chamava Isso e Aquilo. E ele foi o primeiro restaurante do planeta que serviu comida Aquilo. A questão da Copa do Mundo, essa é muito interessante. Os estrangeiros que vieram para Natal acompanhar os jogos da Copa do Mundo chegavam no restaurante, acostumados nos restaurantes tradicionais de lá, que tu chega, recebe a
a carta, né, o cardápio, escolhe e pede. Aí chegavam aqui e diziam, cadê o cardápio? Não tem cardápio, é só ir lá. Como só ir lá? Vai lá, pega e come o quanto que tu quiser. E como é que paga? Não, tu te serve o que tu quiser, do jeito que tu quiser. Vai no peso, pesa na balança. E paga no peso. Eles ficavam encantados, eles filmavam, tiravam fotos, ligavam para os parentes e amigos na Europa, em outros lugares do mundo, e diziam, eu nunca tinha visto nada parecido. Ficavam encantados, quer dizer, uma coisa que não é só daqui, é brasileira, mas é uma coisa que tem a nossa marca, né? Isso é importante. Eu acho que para a gente se valorizar, para a gente valorizar a nossa terra, para a gente ter orgulho de ser quem nós somos, a gente precisa conhecer. A gente precisa se conhecer para poder mostrar para os outros, mostrar para o mundo quem nós somos, por que nós estamos aqui, como é que a gente chegou até aqui. Isso é uma coisa que eu né, apesar de não ser daqui, mas hoje me considero muito Você mais tem filhos daqui, nordestino, muito mais potiguar e natalense do que propriamente gaúcho, né? Então sempre me atraiu muito conhecer a história da nossa cidade, né? Olhar isso aí, como é que foi, eu fico, né, escrever o livro, é uma grande viagem. A gente lendo esse livro, que ele é um romance, né, conta a história, tem mais de 100 fotografias ilustrando as comidas e as coisas daqui, o modo como as pessoas viviam, tu olhar e fechar os olhos e começar a imaginar as naus chegando aí, os povos originários brigando, não, exato. o forte, isso aí muito interessante. E quando, Max, você fala de imaginar como que era lá atrás, como que a população de antigamente se alimentava, de que maneira a população se alimentava lá atrás, há 100 anos, há 200, 300 anos, antes da gente finalizar, eu tenho essa curiosidade, né? Por exemplo, o câmara cascudo, o que é que ele tomava de café? A mesma coisa que a gente se alimentava no café, que a gente se alimenta hoje de café no almoço, era o que ele comia, o câmara cascudo? A Anísia Floresta comia o que de almoço? Tinha mudança ou não? Era basicamente o mesmo que a gente já come, o mesmo cardápio? Basicamente, o café da manhã, há muitos anos, ele vem se mantendo no mesmo modelo. A tapioca. A tapioca, a coalhada, as frutas, o leite, o café especificamente, né? Não, normalmente aqui, antigamente, não se misturava o café com leite. Tomava leite e tomava café. Mas o queijo, bem assim. A gente nota, né? Claro, que como hoje em dia, como todos os tempos, as classes sociais, né, o poder aquisitivo determina o que as pessoas cardápio, né? comem em casa. Mas se pegar as pessoas mais abastadas, que tinham acesso ao que quisessem antigamente, e as de hoje, quem mantém aquele café tradicional, tem, por exemplo, aqueles que a gente toma em alguns restaurantes aqui, vamos tomar café lá em tal lugar, que é um café típico nordestino. Uma carnezinha de sol. Carnezinha de sol, até uma carne torrada, né? O almoço já era a mesma coisa, o feijão com arroz? Pois é, o feijão, sempre a presença do feijão. O feijão é uma coisa que vem de muito tempo, né? Presente na gastronomia. O ovo, né? A galinha. E normalmente, uma coisa que se vê, a gente não tem aqui, né? Por não ter trigo, né? Então a gente não tem o pão. Então a gente usa os bolos, mas a refeição acabava sendo do fim do dia, um pouquinho de alguma coisa ou outra que sobrava do almoço, entende? Então sempre tinha mais um pedaço, aí tu bota mais um negócio, cozinha uma fruta-pão, o inhame, com uma manteiguinha do sertão, olha aí, isso tem coisa melhor que isso. A buchada de bode. A buchada de bode, essas coisas sempre ao longo dos anos fazem parte, entende? As carnes assadas, mesmo o churrasco, é um churrasco diferente do churrasco que tem no Rio Grande do Sul, mas é um churrasco que sempre teve presente, entende? As peixadas, as feijoadas, entende? Por exemplo, uma coisa, né, tem muitas curiosidades, da onde surgiu a feijoada, né? Que tem uma lenda no Brasil que diz que a feijoada eram os pretos escravos das fazendas que sobravam os pertences de porco lá, o que a Casa Grande não comia sobrava para ele. Não é verdade isso. Entende? A feijoada é um prato que a Casa Grande mesmo comia. Ele foi desenvolvido assim e tem semelhanças no mundo inteiro. Na França tem o cassoulet, na Itália tem, na Espanha tem, é uma adaptada para a nossa realidade do feijão preto, mas são pratos que tem ao redor do mundo. É tudo muito interligado, né? A gente tem muita influência, claro, quando chegaram os portugueses, trouxeram tanto os animais, né, como as vacas, como trouxeram verduras, frutas e por aí afora. Então, o que se vê ao ler o livro? É o conhecimento, como é que a gente está aqui, por que a gente come isso e não aquilo, por que a gente tem o paladar desse jeito e não daquele. Tudo
E muito marcante sempre a questão do clima. O clima é extremamente um diferencial assim para definir o que as pessoas comem. Pois é, Max Fonseca, jornalista, escritor, autor dessa obra, Uma História do Comer em Natal, que retrata todo esse contexto aí envolvendo a culinária, não só de Natal, como de todo o Rio Grande do Norte. Foi uma satisfação para a gente bater esse papo, viu, Max? Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aí, ó. E é assim que a gente finaliza mais um Momento Cultural. Obrigado, Max. Obrigado a você que está sempre na sintonia acompanhando a programação da TV Câmara Natal. Até a próxima.